Você já sentiu que, por mais que tente, não consegue vencer uma luta? Antes de começarmos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história que pode transformar sua vida. Imagine a dor de um pai que vê seu filho sofrendo e sente-se impotente diante de algo tão terrível. Mas a história que vamos contar hoje nos revela o poder de Jesus para curar até os maiores desesperos. Vamos juntos entender o que aconteceu quando um pai encontrou Jesus e como uma simples oração e fé transformaram tudo. A cena começa em uma aldeia, onde uma multidão se reunia ao redor de Jesus. Entre eles, um homem, um pai angustiado, desesperado. Ele trazia seu filho, um menino possuído por um espírito maligno que o fazia sofrer de maneiras inimagináveis. Desde a infância, o menino havia sido atormentado por esse espírito, que o lançava no fogo e na água, tentando matá-lo. O homem, cheio de dor, procurou os discípulos de Jesus, mas apesar de todo o esforço, eles não conseguiram libertar o menino. A esperança parecia estar se esvaindo, mas então, o homem viu Jesus chegando. A multidão se aproximou e, com um brilho de esperança nos olhos, o pai se lança aos pés de Jesus. Ele diz: Mestre, trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. Sempre que o espírito o apodera, ele começa a se espumar, ranger os dentes e ficar rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Imagina a cena. Jesus, com compaixão no olhar, olha para aquele pai e diz: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou ter que suportá-los? Tragam-me o menino. O pai, sem saber o que mais fazer, traz o filho diante de Jesus. E assim que o espírito maligno percebe a presença de Jesus, ele toma o corpo do menino com ainda mais força, fazendo-o cair no chão, espumando pela boca, como se fosse impossível a cura. O desespero aumenta, e o pai, com lágrimas nos olhos, pergunta: se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. E é aqui que Jesus, com as palavras mais impactantes e cheias de autoridade, responde: se você pode, tudo é possível àquele que crê. A fé é a chave. A resposta de Jesus não é apenas uma promessa, é um convite para o Pai, e para nós exercermos nossa fé. Jesus não questiona o poder dele, ele nos desafia a crer. Então o pai, lutando com sua fé, exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Com essas palavras, Jesus, olhando para o espírito maligno, diz: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que saia deste menino e nunca mais entre nele. E naquele momento, o espírito grita, agita o menino violentamente, mas finalmente sai. O garoto, exausto, fica deitado no chão como se estivesse morto. A multidão, em silêncio, observa. Mas Jesus, com sua força e compaixão, pega a mão do menino, levanta-o e o faz de pé. O milagre estava consumado. Agora, pare e pense. Quantas vezes você já se sentiu assim, como aquele pai, desesperado, buscando ajuda, e mesmo assim, sentindo que nada muda? Quantas vezes as situações da vida parecem um peso tão grande, que por mais que você se esforce, por mais que ore, o desespero parece aumentar. Às vezes, a vida nos coloca diante de circunstâncias que parecem impossíveis de resolver, e como o pai, podemos até duvidar se a ajuda vai chegar. Sentimos que o tempo está contra nós, e que os nossos esforços não são suficientes para trazer a mudança que tanto desejamos. A sensação de impotência e de não ver progresso é algo que todos nós enfrentamos em algum momento. Mas é nesse exato ponto, quando não sabemos mais para onde ir, que a mensagem de Jesus para aquele homem se torna ainda mais poderosa. Ele não está falando apenas para aquele pai, mas para todos nós. Tudo é possível àquele que crê. Ele nos lembra que, quando parece que tudo está perdido, a chave para a transformação é a nossa fé. A fé não precisa ser perfeita, não precisa ser inabalável. O pai do menino não tinha uma fé forte e completa,
ele estava lutando com suas próprias dúvidas e frustrações, mas mesmo assim, ele se aproximou de Jesus, com o coração aberto e disposto a crer, mesmo que sua fé fosse pequena. O importante é que ele teve a coragem de admitir a sua fragilidade e pedir ajuda. Senhor, creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. E ao fazer isso, ele encontrou em Jesus não apenas um curador, mas um aliado disposto a fortalecer a sua fé. E é isso que precisamos entender: a fé não precisa ser perfeita, mas precisa existir. Jesus não exige uma fé imensa ou sem falhas. Ele quer que confiemos, mesmo quando estamos na dúvida. A fé é a ponte entre o nosso impossível e o possível dele. Muitas vezes, a nossa fé só precisa de um empurrãozinho, de um simples pedido: Senhor, creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isso é suficiente. Não precisamos ter todas as respostas ou entender tudo, só precisamos confiar, mesmo que seja com a fé de um grão de mostarda. E quando fazemos isso, Jesus age em nossa fraqueza e nos fortalece para que possamos superar o que antes parecia impossível. A verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossa limitação e nos abrimos para a ajuda de Deus, confiando que Ele pode fazer o impossível por nós. Agora, vamos orar, confiando no poder de Jesus para curar nossas dificuldades, assim como Ele curou o filho daquele homem. Vamos pedir com fé, mesmo que ela pareça pequena, e crer que Deus pode agir poderosamente em nossa vida. Senhor Jesus, venho diante de Ti com um coração cheio de fé, mas também de dúvidas. Como o pai do menino, muitas vezes minha fé parece fraca, vacilante, e me vejo diante de dificuldades que parecem impossíveis de superar. O peso das circunstâncias me faz sentir impotente, e em muitos momentos, parece que minhas orações não alcançam a resposta que tanto desejo. Mas hoje, Senhor, eu clamo a Ti, ajuda-me na minha falta de fé. Eu sei que, assim como aquele pai, posso ser sincero em minha luta, e ainda assim, encontrar Teu auxílio. Mesmo quando minha fé é pequena, eu sei que Tu és poderoso e capaz de transformar tudo. Eu confio no Teu poder para mudar as situações que hoje parecem sem esperança, para curar as feridas da minha alma, para restaurar a paz que tanto anseio. Senhor, eu confio em Ti, mesmo quando não entendo o porquê das lutas, e entrego a Ti as minhas dúvidas e medos. Eu sei que em Ti tudo é possível, que mesmo nas horas mais sombrias, eu possa lembrar que Tu és o Deus que cura, que restaura, que traz vida onde há morte. Quando o desespero bater à porta, lembra-me de Teu poder infinito. Quando as dificuldades parecerem maiores que eu, ajuda-me a ver que, com Tua ajuda, nada é impossível. Senhor, me fortaleça nos momentos de fraqueza. Me dê coragem para continuar acreditando, mesmo quando as circunstâncias me disserem o contrário. Que a cada dia, eu possa crescer mais em fé e confiança em Ti, sabendo que a Tua mão está sobre minha vida, guiando-me para a vitória. Em nome de Jesus, amém. Que essa oração seja um lembrete constante de que, mesmo quando nossa fé parece frágil, Deus está sempre pronto para nos ajudar e nos fortalecer. Se você se identificou com essa história e a mensagem de esperança tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir sobre o poder de Jesus para transformar situações impossíveis. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outros vídeos que irão fortalecer a sua fé. Lembre-se, não importa o quão grande seja a dificuldade, com fé em Jesus, tudo é possível.